Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, a partir dessa semana eu vou trazer para os meus alunos iniciantes da minha oficina de filosofia mais um curso. E vai ser um curso que há bastante tempo as pessoas pedem para eu dar, que é a análise capítulo por capítulo desse livro aqui, ó. Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. Há bastante tempo as pessoas pedem para eu falar desse livro. Eu já dei curso do Chesterton, Ortodoxia, já dei o Rebelião das Massas. E junto com esses, o outro livro que era muito pedido era esse, do C.S. Lewis. E eu sempre falava, vou fazer, vou dar esse curso também, mas acabei que fui enrolando e não dei o curso. E agora eu resolvi trazer para os meus alunos iniciantes da minha oficina de filosofia. Eu decidi trazer porque esse livro, no meu modo de entender, é muito bom para aquelas pessoas que estão nos estágios iniciais dos seus estudos filosóficos. Não porque é um livro de filosofia, não é um livro de filosofia. E apesar do nome, também não é um livro de teologia. É um híbrido ali, bem da característica do C.S. Lewis e também um pouco parecido comigo. Eu acho que eu me identifico com o Lewis por causa disso. Esse livro do C.S. Lewis é uma adaptação que ele mesmo fez de uma participação dele num programa de rádio, ali na época da Segunda Guerra Mundial. E por ser um programa de rádio, ou por vir de um programa de rádio, esse livro ele acaba sendo muito didático. A linguagem é muito simples, a linguagem é muito direta, sem deixar de ser profunda. Então, é um livro que já foi feito no sentido e com o objetivo de se comunicar com um público amplo. Então, para aqueles que estão iniciando nos caminhos filosóficos, eu acho que é um livro muito bom para a gente começar. Ah, Fábio, mas esse livro do C.S. Lewis trata de pontos elementares do cristianismo. O que isso tem a ver com filosofia? Aí é que tá. Vai entender isso quem já conhece o meu trabalho. Quem me conhece sabe que desde que eu iniciei meu trabalho com o NEC, a minha abordagem sempre se pautou por tratar questões teológicas numa perspectiva filosófica. No começo era basicamente isso que eu fazia, depois eu diversifiquei bem mais. Mas no começo eu fazia isso. E nesse livro, o Lewis ele vai fazer exatamente isso. Ele vai trazer reflexões sobre o que ele entende ser o núcleo do cristianismo. Um núcleo que vai estar de acordo com praticamente todas as vertentes cristãs. E por fazer isso, ele entende, o próprio Lewis entende, e nas palavras dele, ele fala literalmente isso. Por causa disso, esse livro alcançou sucesso, ao menos em apresentar um cristianismo concordante ou comum ou central ou puro e simples. Isso nas palavras do próprio Lewis. Bom, mas o que isso tem a ver com filosofia? Bom, quem estudou comigo sabe como eu vejo essas questões cristãs. Sempre nas minhas aulas eu me preocupei em identificar quais são os pontos essenciais do cristianismo. Era sobre esses pontos que eu trabalhava. Eu sempre evitei falar muito de pontos que são específicos, de doutrinas específicas e que caracterizam as vertentes cristãs. Eu sempre tomei cuidado de fazer isso. Quando eu leio aqui a apresentação que o próprio Lewis faz, ele toma o mesmo cuidado. Ele fala, olha, tem alguns pontos que eu não toquei, não é porque eu não tenho opinião sobre esses pontos, é que eu acho que para o meu objetivo não era necessário. Não era necessário, porque falar sobre questões religiosas é sempre complicado, porque você toca em pontos que são sensíveis e abre uma discussão que acaba desvirtuando o ponto essencial. Então no livro ele tenta focar no ponto essencial e eu nos meus estudos também sempre tentava focar nos pontos essenciais e a partir dos pontos essenciais trabalhar filosoficamente neles, até porque eu entendo que existe uma filosofia profunda no ensinamento cristão, muito mais profunda do que a maioria das pessoas consegue entender
em princípio, né? Por isso, esse livro do Lewis me é tão útil. Ao tratar de temas teológicos sem se apegar a doutrinas específicas, ele me dá a chance de refletir mais filosoficamente sobre esses temas, ao mesmo tempo que eu trago um livro que é um clássico já, que é muito conhecido e que as pessoas pedem. Então eu consigo trabalhar com ele conceitos elementares de filosofia e de teologia, esclarecendo muitas ideias que eu tenho certeza podem ser de grande valia para quem está começando a estudar um pouco mais profundamente as questões da filosofia e da teologia também. E o mais importante no nosso caso é que os argumentos que o C.S. Lewis traz, eles estão mais sustentados na lógica e não um apelo direto à fé. Por isso que não é um livro de teologia, as escrituras dizem isso, ponto. Então é assim, a igreja diz isso. Então é assim, não, ele argumenta, aí que entra a parte filosófica, ele argumenta logicamente em relação às questões. Logicamente, historicamente. Então isso para nós eu acho muito importante. Então é um livro gostoso da gente trabalhar. É um livro que a gente pode usar para nos dar um pontapé inicial aí nos exercícios filosóficos. Então esse livro ajuda-nos a exercer o nosso pensamento junto com o autor e assim trazer à razão alguns aspectos, tanto da fé como da realidade. Mas é um livro que você não precisa ser cristão exatamente para estudá-lo, para lê-lo. Ele traz muito argumento lógico, e isso é muito importante para a gente entender a realidade. Então eu acho que vai valer muito a pena para vocês que estão querendo fortalecer a maneira de pensar os conteúdos que vocês estudam, tá bom? Então, ó, o convite está feito. Quem quiser assistir essas aulas, só precisa fazer o cadastro no meu site. Você entra lá, você tem alguns níveis, né? Nível iniciante, aprendiz, estudante, filósofo, mas o primeiro nível é gratuito, que é o nível iniciante, e esse curso vai ser disponibilizado no nível iniciante. Então ele é gratuito. Então basta você entrar lá no filosofiaintegral.com.br, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então eu espero vocês por lá, vamos juntos trabalhar e conforme vocês assistem a aula, podem fazer os seus comentários para nós debatermos, tá bom, gente? Obrigado e até mais.